aqui estamos na parte 2 dos relógios de mergulho, nosso bate-papo. Como a gente falou no final da parte 1, acho que vale a pena agora comentar um pouco dessa história, né? Já que a gente explicou exatamente o que o relógio de mergulho precisa ser para ser chamado relógio de mergulho, acho interessante entender por que chegou nessas normas, né? De onde vem essa necessidade do relógio de mergulho, acho que o básico de começar é exatamente a necessidade. Quando você mergulha, o tempo que você passa embaixo d'água é extremamente importante, não só pelo consumo de oxigênio, isso chega até a ser irrelevante comparado aos problemas que você pode sofrer por misturas de gases no seu corpo em certas profundidades por tempos específicos. Não vou entrar em detalhe profundo, porque isso você pode aprender no curso de mergulho, são dias para aprender isso, mas basicamente é isso. Então o tempo que você passa embaixo d'água é extremamente importante, principalmente se for comparado à sua profundidade. Daí vem a necessidade do bezel, que a gente estava explicando primeiro, você poder marcar o tempo de 1 hora, porque dificilmente um mergulho recreacional vai passar de 1 hora, até por consumo de oxigênio, ou seja, qual mistura, né, que você estiver usando. Na verdade, o oxigênio é o que menos tem lá dentro, mas é por isso que tem essa necessidade de você ter esse bezel que marca esse tempo decorrido até 1 hora. Você não sofrer uma doença descompressiva na volta. E mesmo assim, esse bezel também serve para outra necessidade, que caso você exceda esse tempo, você precise remarcar o tempo com uma parada descompressiva, você só gira ele de novo e marca seus 5 minutos, a 3 metros, ou seja, qual for a parada descompressiva que você vai fazer, dependendo de quanto tempo você ficou embaixo ou da coisa que você quis fazer, que pode ter excedido. Então isso vem daí essa necessidade de cima do bezel. Acho que do mostrador a gente já deixou claro, né? Exatamente. Isso me lembrou de uma coisa que você falou das paradas de descompressão. Acho que quase todo mundo já deve ter visto aquelas pulseiras que normalmente vêm no Citizen, que tem uma tabelinha aqui, sim, e está escrito ND Limits, que na verdade significa No Decompression Limits. Pô, quase ninguém sabe o que é aquela tabela. Eu sei que é muito maneiro. Eu lembro que quando eu era moleque, eu falei, não, relógio de mergulho bom mesmo tem aquele tabelinha, aquele monte de numerinho. Não fazia a menor ideia para que servia aquilo, mas eu sei que era bacana e realmente dá um look, né? Mas aquela tabela justamente, ela é uma relação de quanto... O tempo máximo que você pode ficar sem descompressão, né, a uma determinada profundidade. Você pode observar a tabela que quanto mais profundo você for, menos tempo você pode ficar e voltar de uma vez só. E é justamente isso, você compara, se você ultrapassou aquele tempo naquela profundidade, você vai ter que fazer uma parada de descompressão e você tem que usar o bezel para fazer isso. E já puxando um pouco de história, os primeiros relógios que veio com essa tabela no relógio é o Doxa. O Doxa Sub foi o primeiro relógio que veio com essa tabela para mergulho recreacional. Essa tabela é exclusivamente recreacional, ela não se aplica a mergulho profissional. Mas o Doxa vem com essa tabela no bezel, então é uma coisa muito interessante, você tem a marcação do tempo, mas também quanto tempo você pode ficar. E isso a gente está falando na época já que estou começando a mergulhar, então, há muito tempo atrás. Assim, relógio de mergulho, se você parar na essência, os primeiros assim, que foram clássicos de mergulho que hoje você fala, você está falando na Segunda Guerra Mundial, Panerai. Ela pegava o Panerai, não era um fabricante de relógio de mergulho, isso é uma confusão que muita gente faz, ele era simplesmente um fabricante de instrumentos, sua grande maioria, não, sua maioria total, na realidade, militares, porque ele tinha desenvolvido uma pasta luminosa. A galera na Segunda Guerra, em missões que iam fazer, que necessitavam que você conseguisse ver o relógio debaixo d'água, tivesse uma luminosidade, chegaram para ele e falaram, amigão, precisamos fazer uns reloginhos à prova d'água aqui para a nossa marinha usar. E aí começa a vir essa história, por exemplo, aí nasceu o luminoso aí, era o tal do Radiomir, que a pasta era uma pasta à base de rádio, que brilhava no escuro, brilhava no claro, brilhava no estômago, você vê que o celular estava brilhando. A fábrica brilhava, as mulheres que pintavam com um pincel brilhavam no escuro. Morreu muita gente por causa disso, inclusive. E aí nasceu o luminoso aí, já tem o luminoso aí. Depois, quando entrou no mergulho recreativo, você já começou a ver os bezéis, por esse tempo de cálculo de tempo de mergulho, com Doxa, mas assim, relógio de mergulho, acho que pode falar os pioneiros clássicos no estilo relógio de mergulho, não tem como fugir do Blancpain. Provavelmente o Blancpain, né? O Blancpain, eu acredito que foi, na verdade, o Rolex Submariner. A gente está falando já na década de 50. O Rolex Submariner veio, acho que 1 ano depois. Se eu não estiver enganado, a gente está falando de 54. 53 e o Blancpain 52. Na verdade, com relação à resistência à água,
a gente vai entrar naquela coisa que a gente já falou em outros vídeos, que todo mundo na indústria vai falar que eu fui o primeiro. Mas, normalmente, considera-se que o primeiro relógio resistente a uma profundidade importante foi o Omega Marine, de 1932, salvo engano. Na verdade, ele tinha uma caixa esquisitaça, na verdade, ele era um relógio quase que comum, mas que tinha uma segunda caixa onde ele entrava e você travava. Ele tinha uma vedação e um sobrevidro, sobre aquilo. Inclusive no vídeo do Museu do Omega aparece ele lá, eu comento rapidamente sobre ele. Ele foi o primeiro relógio, ele era resistente a 100, se não me engano, 135 metros. Era assim, perto do que existia na época, que era praticamente nada. Os relógios eram resistentes a pó, a chuva no máximo, exatamente. Era um grande passo, mas no molde de como a gente conhece hoje, eu acredito que realmente o primeiro foi o Blancpain. E praticamente quem ditou engraçado, porque o Blancpain era um relógio super simples. Exatamente o que tinha que ser. Exatamente que exatamente, você tem que pensar que no momento que esses relógios foram criados, eram para ser ferramentas de uso profissional de mergulho fino. Não era para ser bonito para você sair na festa. Se você saísse na rua, acho que com 50 Fathoms, o cara ia falar, meu, o que esse cara tá fazendo? Pelos toneladas, o cara parecia que tava... Na época todo mundo usava relógio de 30 milímetros, o cara ia sair com 47. Com um panelão no pulso, você ia passar vergonha, porque não tinha a menor razão para você usar. Era literalmente um experimento, né? Tinha... Muito provavelmente, eu acho que o relógio que foi o turning point aí, que eu acredito que foi o Rolex Submariner, que uma bela hora se tornou um relógio, passou de uma ferramenta para um relógio, um objeto de luxo. Pelo menos eu acredito, eu não consigo me lembrar. Acho que foi o primeiro que passou a se transformar num relógio socialmente aceitável. Exatamente esse é o termo. Foi acho que o primeiro que passou a ser aceitável você usar ele no dia a dia sem falar, pô, por que esse cara tá vindo na empresa de terno com um relógio de mergulho no pulso? Então eu acho que ele foi sem dúvida, lógico, é um dos relógios mais marcantes da história. Esse é um dos motivos, tá? Ele quebrou esse paradigma de que ele precisava ser... O relógio esportivo podia ser usado... Exatamente, podia ser usado casualmente, exato. E, bom, acho que a história é riquíssima em relógios. Quase toda marca importante tem na sua história um relógio de mergulho marcante porque realmente não dava para qualquer um fazer um relógio de mergulho. Você tinha que ter um conhecimento, uma técnica. Alguns fabricantes, as caixas na Suíça, a terceirização na Suíça é algo comum. Existiam fabricantes de caixa, como a famosa caixa compressor, que ela era feita para vários fabricantes com esse mesmo... Ela chamava compressor porque, na verdade, ela tinha um modo de encaixe dela em que a junta ficava completamente comprimida. Então, vários fabricantes têm esse tipo de caixa, porque eles eram especializados nisso. Não era qualquer um que conseguia fazer uma caixa de alta resistência. E engraçado é isso, na verdade, por mais que não sejam mais usados com essa finalidade, e eu acredito que um dos grandes exemplos disso foi justamente o Rolex, o Sea Dweller Deep Sea, que veio para levar um relógio de mergulho já numa época onde ninguém mais usa relógio de mergulho profissionalmente com essa finalidade, mas levar para um limite absurdo de resistência, com muita tecnologia. E realmente a tecnologia do Deep Sea, do Sea Dweller Deep Sea, é impressionante. Ele assim, os materiais que tiveram que ser desenvolvidos para ele resistir a esmagamento, com a grande diferença, sem aumentar, porque tem uma regra básica. Você quer fazer um relógio resistir a 12 mil metros sem artifício? Não, beleza, só que você vai fazer um monstro desse tamanho porque o aço tem que resistir, a estrutura da caixa tem que resistir. A única maneira de você não fazer um relógio monstruoso, não quer dizer que o Deep Sea seja pequeno, mas ele na verdade é muito menor do que ele precisaria ser para a resistência que ele tem. É justamente o desenvolvimento de um material que faz parte do núcleo da caixa, que na verdade tudo que você vê por fora dele, na verdade é só uma estrutura para segurar a pulseira, porque quem resiste à pressão é a combinação entre o ar interno, o ring lock
o vidro e a tampa do fundo. Tudo isso é o que resiste ele a esse esmagamento. É um exemplo impressionante. Na verdade é bem complexa a construção da caixa dele. Renderia um papo longo. Mas todas as marcas continuam mantendo seus clássicos. É um exemplo do know-how que o fabricante tem de fazer esse tipo de peça. Deixa eu ter uma coisa, você está falando do Sidwell. O Sidwell é um relógio que nasceu, ele não era vendido em loja, ele é um relógio não esse atual, a gente está falando isso o original, o primeiro, 670, quando apareceu o Sidwell, era um relógio comercial, você não comprava ele, você recebia ele como instrumento de trabalho. Tanto tem os famosos relógios da Comex, como tinha também os Omegas, que eram relógios de trabalho. E aí, inclusive nisso, veio uma coisa que eu acho muito interessante, vou até estender aqui, o Adriano, se quiser ficar bravo pode ficar, mas é uma das coisas mais mal interpretadas, na minha opinião, de relógio de mergulho, que é a válvula de hélio. Não, temos que falar dela. Temos que falar dela. Para 0,0000001% da população ela é útil, ela é totalmente irrelevante para qualquer mergulhador que não seja mergulhador descompressivo, que fique dormindo em câmera descompressiva, simulando profundidade, que depois vai ter que voltar à terra depois de um mês de não sei o que. É só essa pessoa que vai usar a válvula de hélio. E mesmo assim eu não precisaria usar, porque ela poderia só abrir a coroa, deixar de escapar Exatamente. Tem que usar a frase que está na moda. Temos que conversar sobre válvula de hélio. Está na moda essa frase. Precisa. Olha, é muito. É engraçado porque na verdade a válvula de hélio é um feature que vende o relógio de mergulho. Quando você fala que o relógio de mergulho tem válvula de hélio, nossa, eu posso ir mais fundo. Não é qualquer, né? E tem perguntas do tipo assim. Será que se eu mexer na válvula de hélio vai escapar o hélio que tem dentro? Às vezes a pessoa pensa. É comum essa dúvida. Será que tem hélio dentro do... Ou será que ela serve para injetar hélio dentro do relógio? Ou às vezes o cara leva o relógio para manutenção. Mas vem cá, vocês depois colocam o hélio de volta dentro do relógio porque vai escapar. Para ficar leve. Não sei qual que é a ideia, mas... E na verdade não é. Como o Greg falou, acho que pode até explicar um pouquinho mais. Básico decorrido. O mergulho descompressivo, o que é? Quando você mergulha, você passa tempos de profundidades muito elevadas, o seu corpo absorve os gases de uma maneira diferente. E o oxigênio é um gás que, depois de uma certa profundidade, ele começa a causar alucinações, resumidamente, na pessoa, dá um envenenamento para o oxigênio. Então você usa outras misturas de ar para respirar. Só que esse ar que você respira, ele se acumula no seu sangue, porque você está respirando ele. Só que, por exemplo, nitrogênio é um ar que você usa muito no mergulho e não é um ar que você é uma quantidade muito maior do que você usa aqui fora. E quando esse ar entra no seu oxigênio, se você ficar muito tempo na profundidade com ele, no seu sangue, quando você volta, se você não der tempo dele sair, e daí que está a parada descompressiva, é nada mais do que o seu corpo conseguir liberar numa profundidade essas moléculas sem te danificar. Se você for para a superfície muito rápido, elas expandem e você pode até morrer com doenças descompressivas. Praticamente, imagina uma garrafa de refrigerante, quando você, na verdade você está com aquele gás, ele está totalmente permeado no líquido, na Coca-Cola, sei lá. A hora que você abre e aquilo borbulha, é justamente a separação daquele gás do líquido. Pensa isso no seu sangue. Imagina no seu sangue, você vai ficar meio... São bolhas, é horrível, se quiser pesquisar aí doenças descompressivas, você vai ver imagens não muito bonitas. E no mergulho descompressivo, o que é? São mergulhos profissionais, por mergulhadores que só fazem isso da vida, reparo, que ficam a 100 metros no mínimo, mergulhos até 500 metros, 600 metros. Só que uma pessoa dessa, pensa você, ela fica lá embaixo, não fica meia hora, passa muitas horas lá embaixo. E seria extremamente inviável uma pessoa dessa fazer esse mergulho, subir, fazer uma parada, seriam várias paradas compressivas. Não daria, não faz sentido. Então o que se criou? Se criou as câmaras que ficam, o mergulhador entra dentro, em terra, ela simula a profundidade, a pressão, comprimir. Então seu corpo vai ficando naquela profundidade, então sua respiração, as moléculas todas trabalham da mesma maneira, você desce com ela, sai na água a 500 metros, faz seu mergulho, volta para ela e vai repetindo isso diversas vezes até repetir o trabalho. E aí quando acaba esse trabalho, você volta para essa câmara e aos poucos, que isso tem que ser feito extremamente lento, isso a gente está falando pode ser coisa que pode durar mês de descompressão devido à profundidade que você passar trabalhando, você vai retornando a pessoa ao corpo da pessoa a uma atmosfera, que seria a pressão normal. Só que o que acontece com isso? Os gases vão saindo.
acontecia o que antigamente com os relógios dos mergulhadores, pulavam o cristal fora. Por quê? Porque o hélio estava lá. Exatamente. Ele é uma enorme molécula que tem água O conseguir problema escapar. do hélio é justamente essa. Nem sempre o oxigênio em si ou os outros gases entravam no relógio. Porém, pelo fato do hélio ser uma molécula muito pequena, ela penetrava no relógio e ela não saía do relógio na mesma velocidade. E o que acontecia? O cara estava lá no tempo dele de descompressão, de repente, pum, o vidro saía voando. Pressão. Fazia pressão, o vidro simplesmente saía voando. Então, basicamente, a válvula de hélio é para esse cara deixar o hélio escapar para o vidro dele não pular. Então não é para você descer mais fundo. Exatamente. Acabou, é sobre isso, é básico. Ou seja, é inútil. Para Não tem utilidade. 0,001% da população vai usar, beleza, o resto não vai. Então não se engane, putz, esse relógio de mergulho não é bom porque não tem válvula de hélio. Não. Sai dessa ideia que é... Não, eu ainda vou fazer uma coisa que eu vejo pouca gente falar, vão me chamar meio de chato de falar isso, mas é legal a válvula de hélio, porém, o fato do teu relógio ter válvula de hélio é um ponto a mais para entrar água, e é um lugar a mais para dar manutenção, e é uma coisa a mais para custar dinheiro na hora da manutenção. Que aí vem uma genialidade da Seiko, que tem na linha Marine Master, que eles falam, poxa, por que se em vez da gente fazer um jeito do hélio sair, Que a gente não impede deixa ele completamente dele entrar. Enfim, nasceu os Seikos Marine Master, não deixou ela entrar, acabou. Basicamente isso é feito com uma junta, a junta do vidro dele, ela tem um formato de L, tá? Porque na verdade o vidro normalmente é fixado ou com uma junta plástica que abraça o vidro em toda a borda dele, ou uma junta de borracha que vai só embaixo, que veda ele basicamente como se fosse uma tampa de garrafa sendo apertada. A junta que a Seiko bolou lá atrás, acho que o primeiro que utilizou ele provavelmente foi o Tuna. O Tuna, na década de 70. O primeiro Tuna, o Tuna acho que é 74 ou 76. 74. O primeiro, que era com movimento high beat, caixa de titânio. Ele inclusive na mesma época, quando todo mundo usava válvula para esse nível de profundidade, a Seiko dispensou completamente, a caixa era monobloco, a única abertura do relógio era a própria coroa, que tinha uma mega vedação, uma vedação bizarra, a vedação da coroa daquele relógio, e o vidro ele era montado numa junta que tinha um formato de L. Você fala, tá ok, mas é só isso. Não é só isso, era muito difícil você fabricar essa junta com precisão, você moldar uma junta de borracha com essa precisão no formato de L. Então ela fechava o vidro pela lateral e embaixo. Então ela vedava completamente e o vidro é fixado com um anel rosqueado, aquilo comprime completamente e o hélio realmente não entrava no relógio. Foi essa a solução. Se não entra, não precisa sair. Não precisa sair. Bom, esse é um dos... vamos falar sobre alguns relógios clássicos de mergulho. A gente falou de alguns, falamos sobre o Blancpain, 50 Fathoms, Rolex Submariner. Sea Dweller. Não temos falado do Seiko, que a gente falou agora também? Né? Exatamente, Tuna, o Seiko conhecido como Tuna, mas é o Seiko, os Professional Divers. Aliás, a Seiko tem um histórico rico de relógios de mergulho e inclusive, eu acho que alguns dos relógios de mergulho mais legais que tem são o Seiko. O Tuna é fantástico, é um relógio ímpar, muito robusto. O modelinho tradicional deles começou com o 62 MAS, depois 6105, 6207, 6105 depois, 6309, até chegar no praticamente atual SKX e o SRP que a gente falou esses dias. São relógios muito legais. Temos o Omega também que a gente falou do Ploprof, que é um clássico. O Omega Ploprof é um dos nossos clássico. preferidos. É um relógio. O Ploprof tinha uma característica curiosa. Ele era muito grande. Ele era um relógio. Ele também tem uma construção monobloco. Monobloco significa que não tem tampa de fundo que abre. Não é uma tampa. Tem o fundo, obviamente, mas ele é um bloco só, usinado. Então toda a abertura do relógio tem que ser feita pela frente. Ele tinha uma coisa curiosa, ele tinha um botão para impedir, em vez de ele ter um bezel unidirecional, ele tinha um botão que a gente vai colocar um insert, você vai ver uma coisinha vermelha, óbvia, protuberante na caixa. Isso na verdade é uma traquitana que servia para bloquear o bezel. Isso tornava absolutamente impossível você mexer o bezel sem
destravar isso daqui. E era extremamente impossível mexer, porque você tinha que apertar com esse É chato. Alguém aperta pra você. É chato, Mas funciona. Mas Nem funciona. você consegue mexer, imagina. Funcionava, na verdade, uma coisa Peixes. interessante. Ele até um comentário. Esse quesito da norma de ter o bezel unidirecional é posterior a esses relógios. Por isso que eles não utilizavam uma mola clique como qualquer outro relógio, porque, aliás, nessa época ainda os próprios Submariner eram bidirecionais, ele virava junto e nem tinha o clique de a cada 60 minutos, aliás, a cada 1 minuto, 60 cliques ou 120 cliques. Bom, teve o Seamaster também. Seamaster, sim, o Mega Seamaster é um clássico. Você serve até pro James Bond, né? Então, Exatamente. O Doxa que na verdade o Doxa foi meio que quem ditou moda de mostrador laranja. A Breitling tinha o Super Ocean, na verdade tem até o Super Ocean Heritage, que lembra aqueles antigos. Tem os Aquatimers da WC. A WC Aquatimer. Aliás, o Aquatimer olha, um dos meus relógios, os relógios que eu acho de mergulho de todos os tempos mais legais, é um relógio super underrated, que é um Aquatimer mais ou menos de 1990, ele era de titânio. O da Porsche, não? Não, um pouquinho posterior ao Porsche. 2000. Deve ser no 2000, mais ou menos assim. Que tem outro nome, né? Que chama... relógios mais legais, cara. Ocean, não. A gente vai colocar um inset, eu faço questão de colocar um inset, porque eu acho esse relógio... Vejam ele agora. Lindo. Acabou de aparecer aqui. É um relógio lindo, cara. Eu acho ele praticamente perfeito por ser titânio, ser muito resistente, lindo, relógio lindo. A Jaguar tinha os Master Compressor. Exatamente, o Master Compressor, que lembrava muito esse... Que usava a caixa, né? Exatamente, mesmo tipo de caixa. Essa caixa estava no Longines, estava no Jaguar, estava no Vulcan, Exatamente. Estava lá essa caixa. Mas a gente tem o Vulcan tem o clássico que é o com alarme, entendeu? Que você podia justamente programar o cricket de mergulho, que eu podia programar ele para despertar. Inclusive foi o Hans Keller, que era o mergulhador na época, que levou esse relógio, agora eu não sei se é 200 ou 300 metros, que foi o teste que ele foi feito, eu acho que é 300 com certeza. Na época foi o recorde, foi o mergulho mais fundo, porque ele desceu com o Memovox, esse com a tabela, Memovox não, desculpa, estou confundindo marca, com o Vulcan Cricket. Não sabia. Esse que tem a tabela de mergulho, ele desceu, é difícil, a gente vai colocar uma foto aí que vocês estão vendo, é difícil achar outra, só tem essa foto do Hans Keller com esse mergulho, que saiu o jornal, tudo, mas mesmo assim a Vulcan não disparou muito, mas é um relógio espetacular, o Nautical Cricket, eu adoro ele. Tem a tabela como da Doxa descompressiva, que hoje ela está meio desatualizada, mas dá para usar tranquilamente para mergulho. O que mais? Temos os de mergulho assim que entra na norma. O que mais a gente tem? O WC Aquatimer hoje também é um dos mais bonitos que tem também, adoro eles. Cara, sabe um relógio que na verdade é mesmo um clássico, se você for ler, enfim, alguma coisa sobre relógio de mergulho, provavelmente você vai acabar se deparando com uma foto dele, Citizen Aqualand. Aí é outro espetacular. Porque uma das coisas interessantes dele é que ele tinha um profundímetro. Foi o primeiro computador de bordo. Praticamente. Ele era um relógio numa época em que, lógico, era uma baita tecnologia. Ele tem um profundímetro, exatamente, um relógio de pulso. Ele não era super complicado, não é como um computador de mergulho moderno, mas ele tinha um profundímetro. Um negócio incrível, cara. E tem um design, acho que muito marcante. A bordinha do lado com sensor. Exatamente. Pelo menos eu acho que eu me lembro com maior tranquilidade que era um dos sonhos que permeavam na cabeça da molecada no final da década de 80, começo da década de 90. Eu ganhei um amigo do meu pai, tinha me deu aquele relógio, mas muito para mergulhar para tudo. Ele é espetacular. Tinha um outro também, que eu lembro que tinha o ponteiro de minuto, virava também marcador de profundidade. Esse já era um pouquinho mais atual. Mas os Citizen são espetaculares. E a Citizen, tanto ela fez uma reedição do clássico, apesar dela já ter um Aqualand muito mais moderno, que realmente até faz log e tudo do mergulho, mas ela tem uma versão nova, completamente atualizada do clássico Aqualand. Então, e na verdade tem vários outros modelos um pouco mais antigos. Se você pesquisar, você vai ver que tem relógios década de 80 de mergulho anteriores ao Aqualand, mas a Citizen tinha relógios de mergulho. Os relógios da Seiko, como a gente já falou, então a gente linha Prospex hoje em dia, mas a linha profissional na verdade os relógios de mergulho da Seiko eram relógios de mergulho
profissionais muito sérios, mesmo assim, muitas empresas de prospecção usavam ele como ferramenta padrão. Era um relógio que inclusive ficou famoso, na verdade, um dos Seikos icônicos é o 6105, que aparece no filme Apocalipse Now, mas que na verdade muitos, pelo menos oficiais, etc. e tal, usavam ele como relógio de field watch, usavam um Seiko de mergulho porque aguentava tudo. Ele era 150 metros. 150 metros, exatamente. O que mais que tem de marcas clássicas Tá bom, aí você começa a partir para as coisas mais modernas e tal, mas acho que aqui a gente vamos ficar, acho que esses batem a época que o relógio realmente era usado para o mergulho. Hoje em dia, todas as marcas têm relógio para mergulho, óbvio, muitos fogem da norma, então a gente nem precisa comentar que não são divers, por falta de divers profissionais, ou seja o que for, mas hoje para mergulhar está mais que ótimo, porque né, você precisa mais do equipamento como parte fundamental. Mas acho que há uma curiosidade também que eu acho importante, que é também um mito que eu já vi muita gente falando, também um mito que eu queria derrubar hoje. A pulseira que você comentou do Citizen, aquela pulseira tem aquele desenho que faz um movimento. É para ventilar, Não, não é para ventilar. Aquilo foi criado pela Seiko, se eu não me engano. Eu acredito que acho que foi. Aquilo é o quê? Como a gente estava comentando aqui, na profundidade, tudo comprime. Inclusive você, seu braço, sua roupa de neoprene sofre compressão. Então qual que é o problema? Você pega o mergulhador, estava com a pulseira NATO, você aperta na superfície, você desceu a 20 metros, o relógio está solto. Ele fica solto. Qual que é a ideia daquela pulseira? Não é para ventilar, para secar mais rápido, não é nada disso, é o quê? Ela possui uma certa elasticidade por causa desse desenho que ela tem. É quase uma molinha. Quase uma molinha, exatamente. Ela tem assim, meio uma sanfoninha. Então qual que é a ideia dele? Você está na superfície, você põe ela bem apertada, a ponto que ela dá essa esticadinha. Quando você desceu, a roupa comprimiu tudo, ele fica confortável. Que é um problema sério. Se você coloca o relógio na superfície, regulado um tamanho, lá embaixo ele é outro. Ele vai rodar. Não tem como não. Por isso pode qualquer relógio de mergulho hoje, isso estou falando dos computadores de mergulho na realidade, todos vêm com esse estilo de pulseira. Porque é por segurança, para você não ter que chegar lá embaixo a 20 metros e falar, tá solto aqui, deixa eu apertar e já era. Tchau. Então é por isso, não é para ventilar, não é para isso. É basicamente simplesmente, puramente, por questão profissional lógica de mergulho de profundidade. Isso na verdade, apesar de não ser norma, é um dos features, né? Uma das características de relógio de mergulho. Eu lembrei de duas aí, que também não é norma, não é regrado pela norma, mas é importante que o bezel tenha uma pega que você consiga manipular ele ou com a mão molhada ou com luva. Isso é verdade. Então vocês podem notar que um relógio sério de mergulho, ele tem um bezel que você consegue pegar ele sempre meio trabalhado, tem uma aderência. Ele tem uma aderência por causa disso, porque embaixo d'água com a nossa mão molhada e principalmente depois que você já começa a ficar com a pele enrugada, você perde muito isso. Então é importante que ele tenha uma pega. E outra coisa que eu lembrei que você falando dessa pulseira, eu lembrei do extensor de mergulho. Também Mostra aí, teu relógio tem extensor de mergulho. Por que tem isso? Para que serve? Qual a ideia? A pulseira está desse tamanho, não sei se está muito óbvio aí, mas você pode aumentar ela por tudo isso daqui e facilmente fechá-la de volta. A ideia é justamente você poder vestir o relógio sobre uma roupa de neoprene com a pulseira de metal. Com a pulseira de metal sem precisar ter que, imagina, seria um transtorno, toda hora tirar ela, ajustar a pulseira. Existem hoje, na verdade, sistemas como da Rolex é brilhante, né? Aquele sistema que você da Tudor com a que você desliza, uma linha. Você corre, na verdade ele é mais legal ainda porque você consegue ajustar exatamente, e você pode colocar ele largo e apertar a travinha até o... E na profundidade também pode acertar. Você pode acertar. Você pega aqui nesse caso do Omega Seamaster, esse espaçamento que ela tem, ela dá aproximadamente por uma roupa de 5 milímetros de neoprene. Então ela abre exatamente o suficiente para você conseguir fechar o relógio numa roupa de 5 milímetros. Uma de 9 já fica apertada, uma de 3 talvez fique solto. Então não é tão exato como isso. O Tudor Pelagos, por exemplo, tem aquele sistema maravilhoso também da mola, que alonga o relógio, então ele funciona quase como aquela mola, a sanfona da pulseira de borracha. Vai afundando, ela automaticamente
vai se fechando no seu pulso para evitar que o relógio gire. Eu acho espetacular esse sistema da Tuda. É legal. E até uma coisa também que você vai ver sempre, até uma outra coisa que não é norma, apesar de ser uma parte de uma norma, que é uma coisa que a gente não comentou, que os botões, os pushers, as coroas têm que ter uma resistência maior que o normal à pancada. E você acaba vendo o que para resolver esse problema? As proteções da coroa. Então é muito comum você ver no relógio de mergulho, tá a coroa aqui, E ela tem uma guarda, exatamente, uma barreira, né? Para caso venha uma pancada nela, Não dá direto na ficar coroa. fora a coroa. Porque o relógio precisa ser resistente. Mas ele arrancar a coroa embaixo d'água, já deixa o relógio lá, que é mais barato do que consertar. Exatamente. Acho que isso cobre, né? Um pouquinho da história do relógio de mergulho. Sim. Assim, cada um desses temas a gente pode também aprofundar, apesar da válvula de ar a gente ter se empolgado aqui, mas todos eles valem. Não, mas eu acho que a Muito válvula assunto. a válvula de L era fundamental a gente, porque Tinha que resolver. tinha que resolver, tinha que Virar dar uma mágica, explicação. acabou. Bom, agora todo mundo sabe para que serve, como funciona, quebrado o mito eterno da válvula de L. É isso. Acho que é isso, né? Comentem aí o que vocês, se vocês lembrarem de algum modelo que talvez a gente, são muitos modelos de mergulho. Tem um que me veio agora na cabeça, só fazer uma citação que é interessante. O Panerai que a gente comentou, que é o relógio que começou essa coisa de relógio de mergulho luminoso, ele não é um diver, os normais, os clássicos do Luminor Marinas, porque ele não tem o bezel, só os Marinas têm a marcação de segundos, alguns outros não têm. Por isso que a Panerai tem a linha Submersible, que é a única que é diver, porque tem o bezel. É o único Panerai com bezel, seja o PAN 24 de aço, 25 de titânio, hoje em dia acho que é 341 as referências atuais. Mas isso que é interessante, pensar que é um relógio que é extremamente pioneiro, a marca do mergulho, mas que é diver mesmo, são um ou dois modelos, né? E algumas suas variações, né? Isso é interessante até. Você vê como essa coisa do diver é importante, você não consegue essa nominação se você não for Exatamente. seguir na... Isso, eu acho que é legal, foi legal falar sobre diver. Eu acho que quase todo mundo gosta de relógio diver. É o relógio esportivo mais comum, né? Ele tem uma cara muito masculina, porque tem uma cara muito de ferramenta. Robusta. Tem uma cara robusta, você não vê um relógio de mergulho delicado. Então ele tem uma cara assim, invocada, né? Quase todo relógio de mergulho tem uma cara invocada. Eu acho que muita gente... Eu diria que os primeiros relógios que mais me chamaram a atenção quando eu comecei a me interessar fortemente por relógio foram relógios de mergulho. Para mim também. Foi depois de um tempo que eu comecei a apreciar relógios mais dress, mas os relógios de mergulho eram os que povoavam minha. Eu acho que a gente pode até arriscar aqui que 80-90% das pessoas começou a paixão com o relógio de mergulho. Né? Eu achei muito atenção exata porque é muito legal, né? Tem muita legal. Você pode usar, você vai pra praia, você vai... É versátil. E hoje em dia, como o Adriano comentou, antigamente era muito esquisito, mas hoje, depois que o Rolex quebrou essa barreira do relógio de mergulho poder ser usado com terno, liberou esse. Então você pode ter, no quesito um relógio da sua vida, que só pode ter um, o relógio de mergulho é extremamente atrativo. Exatamente. Ele resolve tudo. Quer ir pra praia? Vai com ele. Quer ir pra festa? Pode ir com ele. Ele tá lá, tudo. É isso aí. Se vocês lembrarem de algum relógio que vocês gostam ou que a gente esqueceu, pode ser. Comentem aí quais relógios de mergulho que vocês gostam, quais relógios vocês têm. Se vocês quiserem, talvez um episódio específico de algum deles. De algum modelo, Porque um Blancpain, um Silhouette, isso rende uma hora de vídeo tranquilamente. São histórias extremamente... A história é muito rica de todos esses modelos. Tá aí. É isso aí. Um bate-papozinho sobre relógio de mergulho. Espero ter gostado. Sem roteiro, sem nada. Isso aí. Acho que deu certo. Boa, gostei. Curtam aí. Até o próximo. Curtam.